Bem, a compreensão de que a associação comercial não está restrita apenas às suas áreas de atuação direta, mas tem uma responsabilidade social, institucional, na defesa histórica e também na preservação do patrimônio de Santos e da sua população. Ao André, Fabrício e Márcio, que compõem, diretores que compõem a direção da Associação Comercial, muito obrigado também por estarem aqui nos recebendo, co-anfitrionando. O meu abraço ao Alberto Mourão, nosso prefeitão de Praia Grande, que está aqui. Obrigado, Mourão, por estar nos recebendo e participando também. Ao João Papa, o Papa, ex-prefeito de Santos, deputado federal. Cadê você, Papa? Está aqui, desculpa, eu estava olhando aqui. Obrigado pela presença, por nos receber também. A nossa deputada federal e daqui a poucos dias, senadora da República, Mara Gabrilli. Muito obrigado, Mara, por você ter se deslocado até aqui. Eu fico sempre muito feliz de estar ao seu lado. Pessoal, eu não resisto. Vote na Mara Gabrilli para senadora da República. Ela merece a sua história, o seu trabalho, a sua superação. E se você quiser anotar, 457 é o número dela. E se você esquecer, é só olhar para ela, porque ela está com o número aqui. 457. Também vereadoras e vereadores que estão aqui e que também nos honram com a presença de todos, e os jornalistas também da Rede Tribuna, tanto do jornal quanto da TV, do rádio, do site. Muito obrigado. Vou procurar me ater ao tema e, sobretudo, ao tempo também. Depois abrimos, logicamente, para as perguntas que vocês desejarem fazer. Primeiro, preciso contar um pouquinho a meu respeito, de forma breve, mas para que vocês possam me conhecer um pouco melhor. Isso é importante para posicionamento. Eu venho do setor privado, toda a minha vida foi feita na vida privada e comecei muito cedo, trabalhando, e duro. Aos 13 anos de idade, eu já contei para alguns esta história da minha vida, e comecei, Mara, para ajudar minha mãe. Você conhece bem isso, porque eu já reproduzi essa história para você. Nós não tínhamos condição, nossa condição de vida era uma condição muito difícil, e meu pai foi exilado pelo golpe militar, foi cassado pela ditadura militar, na primeira lista. Meu pai era do Partido Democrata Cristão, o mesmo partido do Montoro, e foi cassado e exilado. Foi o 11º da primeira lista, ficou 10 anos no exílio na França. Se voltasse, como qualquer exilado, ex-político, intelectual, jornalista, ele seria preso. E a nossa vida mudou radicalmente. Meu pai, imigrante nordestino, veio para São Paulo, nasceu na Bahia, veio para cá com muita dificuldade, como todo migrante, em busca de uma oportunidade, em busca de esperança. São Paulo foi, é e será sempre o destino daqueles que querem um Brasil melhor. E meu pai era um homem idealista, embora sem dinheiro, mas teve educação. Minha avó foi educadora pública na Bahia, educou muito bem meu pai e meus tios. Veio para cá, consolidou-se, ganhou dinheiro, se tornou um empresário de sucesso, começou do nada também. Mas quando veio a cassação, a nossa vida mudou completamente. Perdeu tudo. Cassação não são férias programadas, não é um período sabático. Cassação é alguém tira você daqui agora, coloca você dentro do avião e diz que você não pode voltar nos próximos 10 anos e ponto. Você não tem direito a rigorosamente nada. Isso mudou muito a nossa vida. Minha mãe padeceu, sofreu muito, porque ficou solitária, sem meu pai, sem patrimônio, sem dinheiro. E eu vendo minha mãe chorar todas as noites pela ausência do meu pai, pela violência que fizeram com ele, e porque não tinha dinheiro mesmo, sequer para manter a nossa casa. Eu fui estudar numa escola pública, saí de um colégio privado, Colégio Rio Branco, naquela época a melhor escola de São Paulo, da Fundação de Rotarianos, e fui estudar numa escola pública estadual, Escola Professora Marina Sintra. E aos 13 anos, dado ao sofrimento da minha mãe, fui procurar emprego, papo. Bati em 14 portas, só vi não que alguém de 13 anos de idade podia oferecer numa empresa, além de se candidatar a ser office boy. Nada. Na 15ª, eu falei, não, daqui eu não vou sair sem o emprego. Era uma agência de publicidade na Avenida Paulista. A agência chama-se Ogilvy. O Roberto e seus executivos aqui, sua irmã conhecem. A agência existe até hoje, eu tenho muita gratidão. A agência e a este senhor, já falecido, um judeu egípcio, que tinha sido diretor da Shell e foi contratado pela Standard. E eu levei quase 2 horas e meia para que ele me recebesse. Mas eu disse, daqui, eu disse para a recepcionista, eu não saio enquanto não for recebido pelo diretor da agência. Ela ficou, acho que, consternada, eu contei um pouco da minha história, e ela conseguiu que ele me recebesse. Ele disse, olha, eu sinto por você, mas eu não tenho nenhuma oportunidade aqui para você agora. Você não tem qualificação,
vejo que você tem boa vontade. Aí eu disse para ele, Maurício, eu trabalho de graça. Não, de graça não, mas eu trabalho de graça. Um estágio, o que for. Se surgir uma oportunidade, você me dá. Se não surgir, eu vou trabalhando de graça. Você vai vendo como eu me empenho, como eu me dedico. E assim foi. Isso foi numa quarta-feira. Na segunda, comecei o estágio. Naquela época, os estágios não eram remunerados. Não tinha vale-refeição, não tinha vale-transporte. Era muito, a legislação trabalhista era muito limitada. Tinha só 13º salário. E lá fui eu trabalhar, Papa, nessa agência de graça. E a minha gratidão a esse Maurice Cohen, está lá no céu, porque ele cumpriu a palavra dele. 2 meses depois surgiu uma vaga de arquivista, que dava do arquivo de fitas, vídeos da agência, as fitinhas que iam para as emissoras de rádio, as fitas enormes, quadruplex, antigas para a televisão, e eu tinha que cuidar do arquivo, manter em ordem alfabética e tal. Um salário mínimo, mas para quem não tinha nada, Mara, aquilo para mim foi o máximo. Eu me lembro quando tirei a minha carteira de trabalho, eu recebi aquele carimbão, pum, dos 90 dias de experiência. Eu levei para minha mãe na mesma noite em que tive o registro de um salário. Chorei junto com a minha mãe, Roberto, porque aquilo para nós era a chance de ter um pouquinho de dinheiro em casa. Minha mãe não tinha sido educada para trabalhar, ela tinha sido educada para ser esposa. Na década de 60 as mães não eram como hoje as mulheres educadas para trabalhar, para terem autonomia, para serem líderes. Eram educadas para serem boas mães de família e boas esposas. E aí comecei a minha vida trabalhando duro. Entregava 80% do que eu ganhava do meu salário mínimo para minha mãe. Guardava 20% e não era para comprar tênis, nem bola de futebol, nem roupa, nem nada. Era para comprar o passe da CMTC, na Galeria Prestes Maia, e para ter dinheiro para tomar um lanche quando saía da escola, porque eu estudava de noite, saía às 11h30 da noite, pegava 3 ônibus para chegar até a minha casa e andava 1 quilômetro para chegar até onde era a minha residência. Importante, porque muita gente me vê e acha que eu sou filhinho de papai, riquinho, coxinha, nasci feito, herdeiro, já nasceu rico, esse aí está com burro na sombra, não sabe o que é trabalhar. Ao contrário. Aliás, isso é o que dizem as esquerdas aí, os lulistas, as dilmistas e outros, as viúvas do PT, que insistem em colocar essa taxa de coxinha. Eu aprendi foi ralando e trabalhando. E aí, conquistei a minha vida nesse sentido. De um modesto assalariado, fui ganhando posições, depois me tornei um executivo, de executivo a auto-executivo, depois um microempresário, médio empresário, e aí você já conhece a história daí para frente. Me tornei um empresário, felizmente, de sucesso, ganhei os prêmios mais importantes do Brasil e alguns no exterior também. Fui Person of the Year em Nova York. Apenas 44 pessoas receberam esse prêmio nos últimos 46 anos. 46 pessoas nos últimos 46, eu fui o 44º a receber esse prêmio em Nova York. E aqui no Brasil, alguns dos maiores prêmios eu recebi também com muito orgulho. E continuei sendo trabalhador. E foi por isso que eu vim para a política. Exatamente, a grande motivação que me fez ir para a vida pública foi o PT. E eu digo isso de maneira clara. Por isso que eu sou anti-PT mesmo. Mas assim, declarado, eu não quero o PT, não quero essa turma da esquerda, que façam política no Congresso Nacional, façam oposição lá, que defendam as suas teses lá, mas para administrar o país ou administrar uma cidade ou um estado, já chega o estrago que fizeram no Brasil. Então, era uma introdução para vocês, para me posicionar de maneira clara. Estou disputando essa eleição, não é porque eu sou carreirista. Se fosse carreirista, eu ficava na Prefeitura de São Paulo, estava eleito, 3 milhões de votos, ganhei a eleição no primeiro turno, inclusive do preguiçoso do Fernando Haddad. E o Lula estava solto fazendo a campanha dele em São Paulo. E eu ganhei, então, aceitei o desafio do meu partido, eu sou PSDB, e ganhei tenho orgulho de ser PSDB, eu que me filiei ao partido, não fui filiado, ninguém me pediu para me filiar, não sou filiado de ocasião para disputar a eleição, me filiei em 2001, porque quis, Roberto, eu quis me filiar, e era empresário, era presidente do LIDE, tinha as minhas empresas, em pleno auge já do lulismo e do petismo. Fiz o movimento Cansei, fui para as ruas, o Lula tinha 82% de popularidade, eu fui para as ruas para denunciar o mensalão. Só olhar o arquivo histórico do seu jornal, você vai ver lá que eu liderei esse movimento em São Paulo com o Lula no auge, me ameaçando, como me ameaçou. Fiquei 10 meses com a Receita Federal, nas minhas empresas, investigando tudo, de fio a pavio, por conta de ter liderado esse movimento contra o mensalão. Mal sabia eu que o mensalão seria juizado de pequenas causas, perto do petrolão que eles implementaram tempos depois,
roubando da maior estatal brasileira 150 bilhões de reais. Então vim para essa disputa para fazer o que fiz na Prefeitura de São Paulo: inovação e transformação. E sou um liberal assumido. Economizei o meu dinheiro, enquanto podia, para poder estudar nos Estados Unidos. Meu pai não tinha dinheiro para pagar os meus estudos. Quando meu pai voltou ao Brasil, minha mãe infelizmente faleceu, eu economizei e fui estudar na América, na Georgetown University, em Washington, D.C., Universidade Católica, e lá todas as minhas convicções liberais foram reafirmadas no país que tem a economia mais moderna do planeta. Gosto do Trump, não gosto do Trump, a América é um exemplo de uma economia liberal e próspera. E ali eu reafirmei todas as minhas convicções. Então, sou um liberal, sou a favor da desestatização, sou a favor de um Estado menor. Estado menor é o Estado menos corrupto, é o Estado mais focado naquilo que é a sua real necessidade. O Estado tem que estar destinado a oferecer melhores condições de saúde, de habitação, de educação, de transporte público, de assistência social aos mais pobres, aos mais humildes, aqueles que vivem nas ruas, aos que são consumidores, infelizmente, de entorpecentes, e a segurança pública. Essa é a função do Estado. O Estado não tem que cuidar de porto, aeroporto, de estradas. Tudo isso é setor privado. É assim nos países modernos, é assim na América, é assim no Japão, é assim na Coreia do Sul, é assim na Alemanha, é assim na Espanha, só para citar alguns exemplos. E assim nós faremos em São Paulo. São Paulo, pessoal, é uma nação. São Paulo é um país. E eu quero deixar claro para vocês que a minha posição é Geraldo Alckmin. Vou votar no Geraldo Alckmin e trabalho pelo Geraldo Alckmin por convicção, não é por uma questão partidária. Sei da dificuldade que ele está enfrentando agora. Sei que ele pode não vencer e ir para o segundo turno. Mas eu estarei com ele até o último momento, com lealdade e determinação. Mas tenho também lealdade e determinação não só ao PSDB, como ao Estado de São Paulo. Porque se por uma situação de destino, Geraldo Alckmin não for para o segundo turno, irá. Volto a repetir, temos aí uma reta de chegada e muitas transformações no processo eleitoral, sobretudo por vocês. As mulheres serão decisivas nessa nova e última etapa, nos últimos 10 dias dessa campanha. Mas se por uma situação do destino, que eu espero que não ocorra, tivermos um segundo turno sem o Geraldo Alckmin, aqui em São Paulo, sendo eleito, aqui é terra da democracia, minha gente. Aqui não vai ter nem extrema direita, nem extrema esquerda. Aqui São Paulo vai saber defender a democracia, vai saber defender os direitos, vai saber defender a sua economia, vai saber gerar empregos e oportunidades. E saberá fazer política pública com a grandeza de um Estado que ao governo federal, Papa, você sabe disso, transfere, como está transferindo esse ano, 560 bilhões de reais de impostos. 560 bilhões de impostos para o governo federal. E que recebe menos de 7% de volta em saúde, educação e obras. Menos de 35 bilhões. Essa história também vai mudar. E acabar também com essa noção de que São Paulo é o estado dos paulistas, os paulistas se vivem, são autônomos. Negativo. São Paulo não é dos paulistas. São Paulo é dos brasileiros. É diferente. Eu sou filho de nordestinos. Se eu perguntar aqui, vários são filhos de nordestinos, de nortistas, sulistas, gente do sudoeste, do sudeste, do norte e até de outros países. O que justifica essa discriminação por São Paulo? Se os brasileiros que estão aqui, e os mais humildes, os mais pobres, que chegam todos os dias, aliás, só na capital de São Paulo chegam mais de 1.200 pessoas todos os dias, sem nenhuma condição de vida, sem emprego, sem casa, sem alimento, sem nada, só na capital de São Paulo. Então dizer que São Paulo é dos paulistas, que os paulistas estão resolvidos, você cansou de ouvir isso no Congresso Nacional. Para que São Paulo? Comigo vai ser diferente. A palavra, a voz de São Paulo será ouvida em Brasília, seja quem for o presidente. É a autoridade de São Paulo em nome dos brasileiros de São Paulo. E pessoal, eu não dependo de nada de governo, nada, zero. Não dependo de dinheiro público, não dependo de obra pública. As empresas que eu criei hoje estão com os meus filhos, não dependem de nada público.
Na prefeitura, entreguei todos os meus salários, era obrigado a receber. Recebia de manhã, às 3 horas da tarde do mesmo dia, doei 16 salários. Os 15 meses que trabalhei e o meu 13º para orfanatos, hospitais, instituições sérias, ACD, GRAAC, instituições que ajudam quem mais precisa. E você sabe disso. E vou continuar a fazer isso, sendo eleito governador de São Paulo. Não preciso de um centavo, zero, Mourão. O que eu suei na minha vida e o que eu pude acumular garantem à minha família, a mim, a minha total independência. Não preciso de um centavo de governo, nada. Vou doar todos os meus salários e não falo isso para ganhar voto de ninguém. Falo porque é o gesto, é a atitude. Eu quero servir e quero ajudar. E não sou carreirista na política também, não. Aliás, eu estou na política, não sou da política. Respeito os bons políticos, os sérios e honestos. Aqui estou na frente de 2. E uma parlamentar que eu respeito e adoro. Mas eu não quero fazer a minha trajetória, o resto da minha vida na política. Vou ajudar e renovar. Sendo eleito governador, contra a reeleição, Roberto. Contra a reeleição. Nós temos que renovar, abrir espaço para os mais jovens, abrir espaço, oxigenar a política brasileira, modernizar, como fizemos inclusive em São Paulo. Descentralizei a administração e vou fazer isso no governo estadual também.